Notícias na edição de sexta-feira do Girassol Jornal. Bem-vindo à atualidade. Hoje com depoimentos emocionantes de famílias abaladas com um caso que envolve a morte de 8 jovens no município de Cacoaco. Criminalidade intensa e população aflita nas zonas com pouco asseguramento. Resposta das autoridades face aos dados que apontam para uma tendência de aumento da taxa de desemprego no país. Dia de inaugurações em Saurimo, na Lunda Sul. Província ganhou importantes empreendimentos. Faturação na Sonangol. Venda de ativos rende mais de 60 milhões de dólares. Boa noite, bem-vindo. Desenvolvimentos sobre o caso triste da morte de 8 jovens que foram antes dados como desaparecidos no município de Cacoaco. Caso que, segundo o Serviço de Investigação Criminal, já está em investigação. A nossa equipa teve hoje contacto com familiares de algumas vítimas fortemente abaladas. Uma semana depois do desaparecimento misterioso dos 8 jovens encontrados mortos na morgue do Hospital Josina Machel, continua a dúvida sobre quem são de facto os verdadeiros autores deste caso que abalou a sociedade. Ele sabe onde foram nossos filhos. Eram bandidos. Eu meto a minha mão no fogo. O tempo que ele está, que cresceu conosco, eu nunca lhe vi roubar. Eu nunca lhe vi dizer que foi roubar alguma coisa na casa de alguém. Nós lhe criamos com boa vontade, com carinho. Mas dizer que foi conviver naquele sítio, é negativo, que ele também é um batuqueiro, ele não é batuqueiro. Segundo contam alguns dos familiares das vítimas, os 8 jovens, na flor da idade, estavam em convívio neste restaurante. Às 21 horas ainda conversei com o meu primo, fui pedir alguns conselhos para ele. De manhã, assim que nós acordamos, houve notícia que raptaram os 8 moços que estavam aqui a conviver no espelho. Segundo o dono do estabelecimento, até agora não identificado mesmo a SIC. Nós fomos várias vezes a SIC Cacoaco, a sala das operações. Até agora não estão nos dando uma satisfação. Mas para nós, família, é sinônimo que o dono do estabelecimento está a encurtar alguma coisa. A insegurança no bairro da Vidru agora passou a ser um novo membro na vizinhança. Estamos todos com medo agora, não se sabe quem é, quem vem te buscar. Quem fala que acompanha, se é a polícia ou o bandido. Estamos preocupados, estamos com muito medo, a segurança assim não está boa. Esse caso me estou muito preocupado nas pessoas aqui da Vidrule e seja ainda em outros lados também ficaram muito preocupados e surpreendidos com a morte desse jovem. E é complicado mesmo acontecer esse tipo de coisa aqui na Vidrule, nunca aconteceu isso. Ainda em Cacoaco, e a semelhança do que aconteceu na Vidru, no bairro da Boa Esperança, estes 2 jovens também foram levados por elementos não identificados, curiosamente no mesmo dia, 14 dos namorados. Aconteceu por volta das 2 horas. Vinham os jovens bater a porta, começaram por a casa grande. Depois daí o meu irmão respondeu, quem está a bater a porta a essa hora? Eles disseram que não, vamos te buscar, abre essa porta. Ele disse que não vai abrir a porta. Depois os jovens disseram que vão romper as portas. Foi daí que ele abriu a porta. Depois daí eles levaram. O Tony foi capturado no quarto do Bendito, que se chama mais conhecido, morreu. Esse meu filho nunca roubou. 22 anos, nunca roubou. Nunca. Todas as cadeias. Falaram esse aqui, esse não rouba. Meu filho é estudante. Esse ano podia ser 12ª, próximo ano para entrar na faculdade. Nunca roubou. Antônio Ferreira, de 22 anos de idade, estava a concluir o ensino médio e foi dado como desaparecido na madrugada da última sexta-feira, 17 de fevereiro. Os seus familiares o encontraram já sem vida na morgue do Hospital Josina Machel e pedem que se faça o reforço de policiamento aqui no bairro da Boa Esperança. O bairro Boa Esperança é um bairro melindroso de então, mas há fraco policiamento no bairro. Pelo menos tem que haver policiamento para que as pessoas dormem, circulem em paz. Mesmo a dormir, se ainda não acordaram, quer dizer, você não conta com a vida. A pessoa quando sai, onde que saíste, se ainda não chegaste em casa, não conta com a vida e não pode. Dada a elevada complexidade e preocupação de segurança pública,
O Serviço de Investigação Criminal, SIC, fez sair um comunicado que dá conta da realização de diligências para a identificação e localização dos autores destes crimes. São mortes que acontecem em meio a um quadro alarmante de intensa criminalidade em Luanda. As últimas semanas têm sido marcadas por dados preocupantes. Em algumas zonas com pouco asseguramento, a população mostra-se aflita. Os constantes assaltos, a qualquer hora que têm resultado em morte e abuso sexual, preocupam os moradores dos municípios de Viana e Cacoaco. Na Caope e Capalanga, as pessoas querem mais patrulhamento. Caope da outrora não é a de agora. Há muita criminalidade, principalmente por parte da juventude. Durante esses quase 30 anos que eu vivo cá na Caope, eu fui assaltado por 3 vezes. Vieram aqui elementos armados com uma carrinha Canter, arrancaram o portão, fizeram 2 disparos aqui fora e levaram-me 1.500.000 que eu tinha em casa. Isso só para salvar a vida. Tem acontecido de assalto de motoqueiros, roubo de perucas e muitas outras coisas. E nesse mesmo assalto também tem acontecido morte. E patrulhamento é muito escasso e se aparecerem já é na última da hora, depois de acontecer muitas outras coisas. Então a polícia penso que está muito distante. Por exemplo, aqui na zona 7 do Belo Monte, no município de Cacoaco, é uma das zonas onde os populares estão a passar por momentos difíceis devido aos assaltos. Aqui nesta zona é a parte onde os miliantes se escondem para esperarem as pessoas que saem da escola e também das suas lavras para poderem assaltar. E esta situação tem tornado difícil a vida dos moradores que pedem a intervenção urgente das autoridades para então colocarem alguma coisa nesta zona para que os miliantes não continuem a incomodar as suas vidas. Preocupação até que está aqui, essa mata, essa baixeira do quintalão. E as crianças que vão de manhã à escola, até as mochilas, mesmo crianças pequenas, eu recebi mochilas, sapatilhas. A minha menina, essa é a 3ª vez que recebi os telefones, quer dizer, todos os meios materiais da escola. Então, preocupação, até as mães que vêm da lavra são violadas aqui na mata. E há 3 dias para cá estão à procura de uma senhora, ela vindo da mata, as outras é que fugiram e até agora a senhora não aparece. O conselho que eu quero é que o Estado mesmo nos ajude ou procuram fazendo uma coisa nessa mata, porque assim não está bom. Principalmente quando assim o capim está mesmo bem crescido. Eles aí embaixo, você nem vai dar conta que aí tem pessoa. Afinal são 4 ou 5 mesmo aí bem assentadinho aí. Você a passar só vai ver, já está no meio dele. Isso é um grande perigo para nós. E na hoje, a minha vizinha foi assaltada às 13 horas. Pelos 5 moços. Aqui temos muita delinquência, acontecem muitos assaltos, principalmente às 18 horas. E às 18 horas na escola, quando nós saímos, várias vezes já aconteceu isso. E sobre estas preocupações, a Polícia Nacional em Luanda garantiu o seguinte: há um conjunto de ações que estão a ser desenvolvidas de forma a inverter o quadro. Nós temos que compreender que, obviamente, tendo em conta a floresta de problemas, às vezes a inversão do quadro tende a demorar. A fotografia que persiste é esta, da falta de policiamento, a falta disso. Mas não, há policiamento de facto, mas o policiamento é direcionado ao problema. No âmbito do policiamento de proximidade, porque devem ter, portanto, o entendimento de que a construção do ambiente de segurança deve ser, a comunidade deve ser parte integrante. Ainda sobre crimes em Luanda, 26 cidadãos angolanos estão detidos por supostamente cometerem vários crimes. 20 deles são acusados de assaltos a armazéns na estalagem, 1 por assalto de 12 telemóveis e 5 por lutas de gangue. Com base numa estratégia devidamente montada, o comandante gizou e foi possível a detenção destes indivíduos e, obviamente, que todos eles serão presentes ao Ministério Público. Nós, da polícia, temos estado a passar a mensagem, o apelo de que as pessoas não podem receber produtos com proveniência criminosa e as pessoas ainda assim insistem. Em função do diagnóstico e do levantamento que é feito, exige-se um plano de medidas e, obviamente, por esta via estamos a ter resultados satisfatórios. A apresentação dos acusados na esquadra do quilômetro 12B na estalagem hoje é resultado da Operação Comércio Seguro, realizada de 13 a 18 de fevereiro deste ano. O Estado encara de forma tranquila os dados recentes de pesquisas que apontam para uma tendência de aumento da taxa de desemprego nos próximos anos.
e que defendem uma rigorosa aceleração do setor privado. O mais atual desses estudos no país foi feito pela Universidade Católica, com cálculos de que até 2027 a população desempregada em Angola pode chegar aos 6 milhões de pessoas. Recentemente, o Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola publicou uma pesquisa que aponta um crescimento da taxa de desemprego em Angola, que, em função do ritmo do crescimento econômico muito próximo do crescimento populacional, a economia não gera empregos suficientes e em 2027 serão 6 milhões de desempregados. Face aos dados publicados, o secretário de Estado para o Trabalho e Segurança Social reagiu às revelações com base aos indicadores do Instituto Nacional de Estatística. Os dados que o Instituto Nacional de Estatística nos apresentam vão em sentido contrário a esta afirmação e a este estudo. Temos sim aumentado o número da população em idade ativa, mas temos estado de forma consistente nos últimos 3, 4 trimestres a reduzir a taxa de desemprego. Se reparar, em 2021 chegamos a 34%. E o boletim do Instituto Nacional de Estatística que foi divulgado agora na semana passada, a taxa está em 29%. Temos este desafio de até ao final do mandato chegar a uma taxa não superior a 25%. O indicador para a taxa de desemprego revela ainda que as pessoas em idade ativa arranjarão emprego, mas a tendência será a de entrarem no mercado informal, que em Angola ronda os 80%. Tem muita diferença. Sim. O emprego formal ou está inserido na Caixa Social. Além disso, também vou possuir muitas regalias, já o mototáxi não. O Biscate tem sido refúgio de muitos jovens angolanos em idade de 18 a 35 anos. É só bater bloco e cartar água dos blocos. Só para remediar mesmo assim, estamos a remediar assim. Por dia, quase, se você levou pelo menos 20 blocos, assim, pelo menos te pagam pelo menos só 2.000 ou 1.500. Eu sou pai de 6 filhos, estou aqui, me encontro nesse momento, estou desempregado. Estou a engraxar para mim sustentar a minha família. Infelizmente, eu sou estucador, eu sou pedreiro. Por mim, qualquer tipo de emprego com base nas minhas capacidades posso fazer, mesmo até que for varrer uma rua, desde que é um trabalho digno, eu posso aceitar. O secretário de Estado para o Trabalho e Segurança Social falou ainda da estratégia do Executivo em formalizar e dignificar os trabalhos não regularizados. A política e a estratégia nacional de emprego está virada para esses dois segmentos, né? No curto prazo, tentar ir ao encontro destes cidadãos, maioritariamente jovens, que estão desempregados como tal, mas estão disponíveis para trabalhar e ao mesmo tempo, curto e médio prazo, ir convertendo estes empregos informais em empregos formais. Porque mais do que criar emprego, nós temos que garantir que esse emprego seja digno, seja sustentável e possa garantir estabilidade para o próprio trabalhador. O governo angolano traz, no quadro da política e estratégia nacional, uma nova abordagem do emprego, que, segundo fez saber o secretário de Estado, enquadra-se no Plano de Ação para a Promoção e Empregabilidade PAP, que tem como uma das prioridades a formação profissional, o fomento do empreendedorismo e a criação de bom ambiente de negócio com o setor privado. O Sindicato Provincial do Pessoal Navegante de Cabina anunciou que vai realizar uma marcha de protesto amanhã. A Secretaria Executiva do sindicato avançou que a marcha tem como principal motivo a alegada má gestão da TAG Linhas Aéreas de Angola. A concentração está agendada para as 9 horas no Aeroporto Internacional 4 de fevereiro. O Instituto Nacional da Criança juntou hoje parceiros num encontro que serviu para debater assuntos relacionados à proteção dos menores face ao aumento de casos de desrespeito e outras práticas que comprometem a garantia dos direitos fundamentais. São crianças que só precisam de amor, carinho e atenção, mas muitas vezes nem isso é possível receber.
O atual quadro de violação sobre os direitos da criança tem despertado o olhar das autoridades, que buscam, em meio aos desafios, soluções para controlar o problema que, nos últimos tempos, tem crescido. Nós estamos a nos deparar com vários problemas relativamente a atos ilícitos que põem em perigo a proteção da criança e chamamos os nossos parceiros para que, em conjunto, possamos traçar novas estratégias ou reforçar a nossa atuação relativamente a esses fenómenos que têm acontecido na sociedade. A Convenção dos Direitos da Criança aponta a proteção como prioridade. Segundo o Instituto Nacional da Criança, o atual cenário tem estado a preocupar, sobretudo pelo número de casos que a instituição recebe. Só em 2022, um total de 200 recém-nascidos foram abandonados. Infelizmente, muitas delas não conseguiram sobreviver e só nesses primeiros 2 meses, janeiro a fevereiro, já temos uma média de 20 crianças recém-nascidas abandonadas. Então, aqui a nossa preocupação também em trabalhar com essas ONGs no sentido de informar as comunidades para direcionar as famílias que têm alguma dificuldade. A mulher que tem alguma dificuldade não precisa abandonar a criança, recorre às instituições, nós podemos apoiar. Preocupados com o fenómeno, as instituições não governamentais estiveram reunidas a fim de criar estratégias de reforço que visam assegurar os direitos da criança. Temáticas à luz da Constituição da República de Angola, a Carta Africana dos Direitos da Criança e Bem-Estar e a Lei de Proteção do Desenvolvimento Integral da Criança foram discutidos. Todos aqueles que lidam diariamente com os assuntos da criança têm de saber os direitos da criança, sob pena de serem eles a violá-los. No entanto, nós começamos hoje com este encontro aqui, a nível da estrutura central do INAC, com todas as ONG, vamos capacitá-los e doravante vamos ter encontros regulares para saber o que é que estão a fazer, como estão a fazer e onde estão a fazer. Segundo o Unicef, a exposição à violência prejudica a capacidade de aprender e de socializar das crianças e afeta a sua transição para a idade adulta. Este é outro problema que se espera combater. As estatísticas do INAC mostram que perto de 2.000 crianças foram vítimas de violência, onde se destaca o abuso sexual. Nós promovemos cada vez mais educação à criança e lutamos pelo registro civil para aqueles que não têm. Tentamos rever as famílias que as crianças sofrem de fuga à paternidade. Nós achamos que um aspecto muito importante é a comunicação dos problemas, a comunicação, a formação, a difusão no seio das comunidades, das famílias, dos princípios básicos dos direitos das crianças. Os 11 compromissos da criança abrangem a totalidade dos direitos da criança e liberdades civis, ambiente familiar, cuidados alternativos, básicos, saúde e outros. Agora uma boa notícia que vem da zona da estalagem em Viana. Poucos dias depois da nossa equipa ter mostrado grandes quantidades de lixo acumulado entre residências. Hoje, no mesmo lugar, o quadro já é diferente. Está a ser feita a limpeza e os moradores agradecem. Na circunscrição do bairro da Estalagem, propriamente no campo da Poeira, em Viana, a situação era essa. 15 dias depois da reportagem da Rede Girassol, a empresa responsável pela remoção dos resíduos sólidos no município, Vista Oeste, e a administração para a área técnica e infraestruturas começaram a resolver parte do problema. Hoje, voltamos ao bairro da Poeira, o qual da nossa chegada encontramos a empresa Vista Oeste a fazer o seu trabalho. Os mesmos não quiseram gravar entrevista, mas os resultados da operação estão visíveis. Foram 4 anos a conviver com amontoados de lixo, a invadir as residências. A população do bairro da Estalagem agradece a intervenção da administração, feita depois da nossa reportagem. Estamos gratos pelo trabalho que fizeram e pela equipa do Girassol, graças a esta equipa maravilhosa, que nós já não temos as moscas dentro dos quintais. Depois da recolha do lixo eu gostei bastante, porque tivemos a ver que estava mal
E hoje em dia já passa carro aqui na nossa rua. Eu agradeço bastante o trabalho que o governo está a fazer, porque já estamos reconhecendo o nosso bairro. Eu apelo a todas as mães, a todos os pais, que da próxima vez que tivermos a deitar o lixo, não vamos deitar mais no chão, porque já temos a responsabilidade do contentor e esse é o bem para todos nós. Os moradores pedem que se coloque mais contentores de lixo para que a situação não volte a tomar as mesmas proporções. Dos contentores já colocaram 2, mas do jeito que vocês viram a lixeira, digo que tem que acrescentar pelo menos mais 2, porque aqui por semana, basta daqui a 2 semanas os 2 contentores estarão cheios. Eu não sei como é que vai ser esses 2 contentores que lá eles puseram, se na realidade vão vir mesmo tirar o lixo em 3 dias, porque isso vai ser a população que vive lá nos Carneiros. Esta população que estão aqui neste lado da Mamã Gorda, todos vão depender daqueles 2 contentores. O bairro é muito grande. Para além da situação do lixo, outro sinão é a pedonal que liga o bairro Estalagem 1 ao Estalagem 2. As condições são preocupantes. Se puder tirar estas pedonais, meter uma outra que tem mais tempo de durabilidade, que o façam, porque senão assim não tá bom, não transmite aquele sentimento de segurança. No próximo bloco, contas na economia com novas projeções nos ramos do petróleo e diamantes. E ainda hoje, inaugurações na Lunda Sul. Província ganha infraestruturas importantes para a vida social e económica. Seguimos para um curto intervalo. Voltamos a seguir. Até já. Já de volta outra vez, boa noite. A Sonangol anunciou a arrecadação de mais de 60 milhões de dólares com a venda de ativos. No dia em que se comemora o seu aniversário, a petrolífera angolana garantiu que está empenhada em ações que podem permitir o alcance da autossuficiência em combustíveis até 2027. A Sonangol está envolvida em projetos de refinação que visam materializar a estratégia do Executivo para que Angola possa atingir a autossuficiência em combustíveis até 2027. Segundo o presidente do Conselho de Administração da Sonangol, a empresa tem previsão de estrear na Bolsa ainda este ano e deseja atingir 30% em ativos vendidos até 2030. Nós, em termos de prever ou não investidores estrangeiros, tudo vai depender de como o mercado reagir, mas a partida nós estamos a criar as condições para que este processo seja conduzido de formas a que, se pudermos capitalizar e dar oportunidade aos nossos investidores nacionais, por que não? Mas não vamos fazer 30% de uma vez, vamos fazer por fases. E neste momento o que estamos a fazer é criar todas as condições que permitam essa dispersão em bolsa, de modos, e temos estado sempre a dizer que quando qualquer um de nós puder dizer que tem uma ação da Sonangol, que sinta que tem alguma riqueza consigo. E vamos continuar a fazer este tipo de trabalho para que possamos, dentro do período 2023-2030, isto possa ocorrer. E vamos fazer ainda antes de termos o alcance do período 2030, de certeza. Sebastião Martins garantiu ainda que a petrolífera estatal tudo está a fazer para reduzir as emissões de carbono nas explorações da empresa, seguindo os parâmetros internacionais. Agora, o que nós estamos a fazer é trabalhar no sentido de podermos, nas nossas operações, reduzir as emissões de carbono e, quando condições estiverem criadas aqui e fora para que tenhamos direito a créditos dessas atividades,
vamos fazê-lo. A Sonangol não vai retirar por enquanto os subsídios dos combustíveis, por entender que não é um momento apropriado para fazê-lo e também por ser um parceiro direto do Estado angolano. E segundo a administração da Petrolífera Nacional, o processo de alienação de 24 ativos permitiu arrecadar um valor de cerca de 65 milhões de dólares. Nós, no programa de privatizações, concluímos já 24 processos, considerando que destes 24 processos estão contratualizados 130 milhões de dólares e já a Sonangol encaixou 50% deste valor, que corresponde a 65 milhões de dólares. A propósito do 47º aniversário da Sonangol, ficou-se a saber que a petrolífera estatal está igualmente engajada em aumentar a sua capacidade de armazenamento de combustíveis líquidos e gasosos em terra, com a construção do terminal oceânico da Barra do Dande, na província do Bengo. É aguardado na próxima semana em Angola o presidente francês Emmanuel Macron para uma visita oficial que, a princípio, será marcada com um ato de homenagem na Assembleia Nacional. O presidente francês Emmanuel Macron visita o nosso país na próxima semana, durante a qual vai ser homenageado numa sessão solene na Assembleia Nacional no dia 2 de março. A informação foi avançada pela presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, no final da 5ª reunião plenária ordinária do Parlamento. A França tem mantido relações diplomáticas com Angola desde 1976, logo após a independência do nosso país. O primeiro acordo foi assinado em 1982 e lançou bases na cooperação bilateral. A cooperação entre os dois países conheceu novos desenvolvimentos depois da visita oficial do presidente João Lourenço ao país europeu a 28 de maio de 2018. A França opera em Angola com mais de 70 empresas e é um dos grandes investidores estrangeiros no nosso país, com o principal investimento concentrado no setor petrolífero. Este ano tem sido marcado por várias visitas no âmbito da cooperação de Angola com outros países, com destaque para a Espanha, com a visita recente do rei daquele país a Angola, bem como do enviado especial do presidente norte-americano ao nosso país e dos ministros dos negócios estrangeiros da China e da Rússia. A educação, apoio ao empreendedorismo, promoção das culturas africanas, luta contra as alterações climáticas, ajuda ao desenvolvimento e estabilidade regional são prioridades estabelecidas por Emmanuel Macron em 2017 em Ouagadougou, Burkina Faso, nação da França no continente africano, inclusive em Angola. Guiné-Bissau realiza pela primeira vez consulta de asma num hospital. É um dos assuntos que a Edna Firmino traz em destaque no compacto da atualidade internacional. Edna, boa noite. Boa noite, Simeão. Boa noite a todos. A Guiné-Bissau o hospital principal da Guiné-Bissau começou a realizar consultas a doentes de asma, segundo o médico responsável do hospital, Ibrahim Danso. Esta colaboração é com uma organização não governamental espanhola denominada AIDA. As consultas começaram em dezembro de 2022 e são realizadas todas as terças-feiras. Acompanhe agora outras notas internacionais. As autoridades nigerianas ordenaram o encerramento total das fronteiras por causa das eleições presidenciais e parlamentares deste sábado, marcadas por uma grave crise econômica. Neste sábado, os nigerianos vão escolher o sucessor do atual presidente Muhammadu Buhari, que não se pode recandidatar porque já cumpriu o limite de mandatos estabelecidos pela Constituição nigeriana. O Serviço de Imigração nigeriano declarou que a polícia fronteiriça deve assegurar o cumprimento desta ordem. Aumentou para 6 o número de mortos no desabamento desta quarta-feira de uma mina de carvão no norte da Mongólia, interior da China. Desde o começo das ações de resgates, houve 2 deslizamentos de terra no interior da mina. No local, encontram-se maquinaria pesada e cães de resgate para facilitar a busca pelos sobreviventes. A direção ordenou que todas as minas a céu aberto da empresa Xinjiang Coal Mining
fossem inspecionadas. Uma menina de 11 anos morreu depois de ter sido infectada pela gripe aviária. O caso da adolescente foi o primeiro caso humano conhecido em Camboja desde 2014. Em comunicado, o ministro da Saúde, Mam Buyeng, informou que a menina foi diagnosticada com gripe aviária depois de adoecer com febre alta e tosse a 16 de fevereiro e que a sua condição piorou antes de morrer nesta quarta-feira. As autoridades alertaram aos cambojanos para não movimentarem animais e pássaros mortos ou doentes para se evitar a transmissão da doença. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, enviou uma mensagem de encorajamento para o seu povo, alusivo ao primeiro aniversário da invasão russa no país. As forças ucranianas impediram uma vitória rápida no início de 2022 e o conflito que Moscou chama de Operação Militar Especial tornou-se uma guerra de trincheiras no leste e no sul do país. Os líderes dos dois países não dão sinais de recuar. As perspectivas de um fim do combate parecem distantes. Zelensky elogiou seu povo e descreveu o período de guerra que passou como um ano de resiliência, coragem, dor e união. A secretária do Tesouro dos Estados Unidos da América, Janet Yellen, conversou com o ministro das Finanças britânico Jeremy Hunt à margem da cúpula do G20 no sul da Índia nesta sexta-feira. Os dois líderes financeiros encontraram-se quando a Grã-Bretanha e os Estados Unidos juntaram-se a outros países do grupo G7 para preparar novas sanções mais abrangentes contra a Rússia, um ano após a invasão à Ucrânia. Os ministros das Finanças do G7, numa reunião do G20 mais ampla, pediram sanções mais duras, bem como mais ajuda financeira para a Ucrânia. Simeão, estão contadas todas as notícias internacionais. Nós voltamos amanhã. Ora bem, Edna, obrigado e bom descanso. Até amanhã. Angola e os Emirados Árabes Unidos projetam uma cooperação mais intensa nos ramos naval e da aviação a nível da defesa, no quadro dos acordos já existentes entre os dois países. Firmas internacionais sediadas no Médio Oriente demonstraram-se interessadas no estabelecimento de cooperação com Angola em matéria relacionada às Forças Armadas angolanas. O interesse foi manifestado durante encontros mantidos com o Ministro da Defesa Nacional, antigos combatentes e veteranos da pátria, João Ernesto dos Santos, ao longo da participação de Angola na exposição e Conferência Internacional de Defesa, bem como na Exposição de Defesa Naval e Segurança Marítima, que decorre no Centro Internacional de Exposições de Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, com a participação de mais de 1.000 empresas de 65 países. Durante o evento, que começou no dia 20 deste mês, João Ernesto dos Santos reuniu-se com seu homólogo dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Ahmed Al Buard, com quem abordou o reforço da cooperação entre as Forças Armadas dos dois países, com destaque para os ramos naval e da aviação. Os dois ministros foram unânimes ao defender a necessidade do reforço da cooperação no quadro dos acordos já existentes. O ministro dos Emirados Árabes Unidos valorizou o fato de Angola ter enviado uma delegação ao seu país para participar nas feiras de defesa de Abu Dhabi e pelo interesse de reforçar a cooperação. A Polícia Nacional promete criar nas esquadras espaços específicos direcionados apenas ao atendimento da mulher. A medida visa evitar casos de exposição desnecessária. Uma delegação da Polícia Nacional visitou hoje a Assembleia Nacional. O número de casos de violência doméstica tem aumentado no país. Os apelos para que os autores sejam punidos de acordo com a lei vêm de todas as partes. A Assembleia Nacional, por exemplo, manifestou-se preocupada com o elevado número de casos de violência contra a mulher. Em resposta, o comandante-geral da Polícia Nacional garantiu que a corporação que dirige vai prestar maior atenção às denúncias relacionadas a todo tipo de violência contra a mulher. O comissário-chefe Arnaldo Carlos chefiou uma delegação da Polícia Nacional que foi recebida hoje em audiência pela Presidente da Assembleia Nacional. Uma das preocupações que é relevante nisso é a criação de condições para o atendimento à violência doméstica, a violência principalmente aquela que incide sobre a mulher e não só, ao nível das nossas esquadras. Deve ser isso uma questão que vamos tratar ao nível da nossa estrutura orgânica nos próximos tempos. É também um desafio permanente que temos nesse sentido. Os homens da Farda Azul querem estreitar laços com a Assembleia Nacional para melhor responder às preocupações da população angolana relacionada
a segurança e ordem pública. A pretensão da Assembleia Nacional foi exatamente também de dar mostras, dar indicações de que tem estado a acompanhar o trabalho da Polícia Nacional, tem estado a apreciar o trabalho que a Polícia Nacional tem estado a fazer, que apesar das dificuldades que ainda existem, e é normal que existam dificuldades num país, mesmo nos países desenvolvidos há dificuldades, a Polícia tem sido capaz de garantir a ordem e a tranquilidade pública. Fomos encorajados para procedimentos adequados que devemos adotar no sentido de criarmos melhores condições de segurança de todos e de cada um dos cidadãos angolanos. O que nós auguramos é que, de facto, esse trabalho continua a melhorar para que deixemos de ter alguns episódios menos tristes que às vezes acontecem no que toca o trabalho da nossa polícia, porque isso acaba por manchar todo o bom trabalho que a polícia faz. Nós não vemos só coisas erradas da polícia, nós temos exemplos recentes de polícias que ajudaram algumas senhoras a ter o bebê, outras que ajudaram a transportar os filhos para o hospital em situação de doença. Portanto, temos também que ir buscar os bons exemplos que a polícia nos tem apresentado. A visita à Assembleia Nacional enquadra-se nas festividades da polícia em comemoração dos seus 47 anos de existência. Nossa equipa teve uma curta passagem pelo Instituto Politécnico e captou momentos interessantes da rotina dos estudantes naquele espaço científico. A nossa força interior nos conduz à realização dos nossos sonhos. As belas artes comunicam quando as palavras se tornam supérfluas. O Instituto Politécnico de Arte contempla 5 áreas de formação, 96 cursos devidamente distribuídos e tem 930 estudantes da 7ª à 13ª classe. O subdiretor pedagógico Gaspar Neto fala dos desafios que têm de enfrentar. Essa é uma escola de cariz nacional, portanto temos um internato que não funciona. Gostaríamos muito que a escola tivesse essa dimensão, onde pudéssemos albergar estudantes das várias províncias. Temos até esses estudantes das várias províncias, mas estão integradas em casas de família, uma vez que o internato não funciona. É nós conseguirmos, a médio e longo prazo, transformar o CEARTE numa escola regional onde possamos ter alunos dos vários países de África a estudar em Angola. O resto é a continuidade na formação dos recursos humanos, sobretudo dos professores de especialidade e não só que temos no CEARTE. Os estudantes saem preparados para o mercado de trabalho, nas áreas das artes cênicas, música, percussão, artes plásticas, desenho realístico, entre outras. A componente de formação técnico-artística e geral dá um grande incentivo aos estudantes que falam de forma emotiva sobre o que aprendem. No momento temos um projeto, uma curta-metragem intitulada O Desafio. Ela fala sobre a história de uma professora que ela luta para poder mudar o comportamento negativo de certos estudantes em sala de aulas. O ramo artístico é o ramo em que forma os artistas, diferente da área pedagógica, que está mais no intuito de formar professores. Nós, na área artística, temos muita responsabilidade. A gente tem que incorporar ao máximo os personagens, temos a expressão corporal para ajudar, a acrobacia e a atuação de cena. Primeiro dizer que ser bailarino não é fácil. Parece muito fácil, parece que dançar é só dançar, mas não. Nós precisamos trabalhar muito durante horas, temos que estar no estúdio durante horas e dias para poder executar uma coreografia como deve ser. Os professores, com todo o empenho e amor, lecionam com grande entusiasmo e muita expectativa. Atualmente a dança em Angola está muito fraca. Ensinar a dança não é fácil, porque nós trabalhamos com a mente e trabalhamos com o físico. E temos que ter muito amor à profissão. É muita criatividade acima de tudo. Em meio a tantos desvaneios, surge o CEARTE para a materialização dos sonhos dos jovens angolanos. E seguimos a informar. Olhamos agora para inaugurações em Saurimo. A província da Lunda Sul ganhou hoje importantes infraestruturas.
tanto para a área social e económica. Destaque para uma escola primária e uma fábrica de lapidação de diamantes. A jornada de trabalho do Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás começou com a inauguração da primeira escola do ensino primário da localidade de Cauazanga, município de Saurimo, capital da Lunda Sul. Da parte dos alunos e professores, ficou a promessa de cuidarem da escola. As condições eram assim, mal, sempre não tínhamos carteira e quando chegamos tarde, sentávamos no chão, às vezes tínhamos que ir em casa e buscar as nossas cadeiras de casa depois para poder ir levar na escola. É uma mais-valia. Antes os alunos sentavam em lugares não apropriados. Com esse novo ganho da nova escola, com 12 salas, será mais benéfico para nós, professores, assim também comprar os alunos. E o ensino também será um ensino de qualidade que se exige agora em Angola. A escola dispõe de 12 salas de aula, uma biblioteca que comporta também uma sala de informática, uma quadra polidesportiva e outros compartimentos de apoio para o sucesso de ensino e aprendizagem. É de facto uma satisfação muito grande e solicitar e agradecer desde já todo o apoio que o Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, através das suas empresas, tem dado ao setor da educação. Nós sabemos que não é a única escola, não é a primeira e não será a última, mas dizer que efetivamente os nossos recursos ao serviço da educação é o melhor investimento que o país pode ter. A Sodiam, empresa de comercialização de diamantes, foi a financiadora do projeto e, segundo o seu PCA, a satisfação prende-se com o fato de prestar um serviço social à comunidade. Eugênio Bravo da Rosa garante que existem outros projetos em execução. Vamos continuar a acompanhar. É importante que se preserve este ativo que é criado e que vai permitir a formação de várias crianças aqui desta zona. Ainda hoje foi inaugurada uma fábrica de lapidação de diamantes, propriedade da empresa Polaro, e ainda uma agência do Banco Kev, instalada no Polo de Desenvolvimento de Saurimo. Durante a jornada, o ministro Diamantino de Azevedo tomou ainda conhecimento sobre o funcionamento do Centro de Formação Técnico-Profissional da Indiama. Edição de sexta-feira do Girassol Jornal. Ficamos por aqui hoje. Voltamos amanhã, no mesmo horário. Foi um prazer. Estamos juntos.